Já sabendo que esses dois elementos, a formação acadêmica e a experiência profissional, são fatores determinantes para a gente compreender a cosmovisão, a visão que uma pessoa forma a respeito das coisas existentes no mundo, então a próxima grande questão é onde eu devo pesquisar esses dois elementos estruturantes. Eu gosto de dizer, como professor de metodologia, que quanto mais fontes eu pesquisar, mais eu terei um aprofundamento sobre aquelas informações, sobre aqueles dados. Informações nunca são demais. Agora, a escassez de informação é que pode gerar distorções, deturpações. Como professor, eu gosto de dizer que é muito importante que a gente recorra a algumas fontes. Primeira fonte, de domínio público, eu vou em uma plataforma chamada Lattes, Currículo Lattes. Nessa plataforma, eu vou obter informações que podem ser exploradas levando em conta toda a formação de uma pessoa. Segunda fonte, eu devo recorrer se essa pessoa possui blog, se possui um site, se essa pessoa tem acesso a algumas redes sociais. Terceira fonte, como autora, essa pessoa está vinculada a quais editoras na função como escritora de obras. Uma quarta fonte, se essa pessoa é docente, eu vou recorrer às informações colhidas no currículo Lattes para saber em quais universidades, em quais faculdades, em quais centros universitários ou empresas que essa pessoa desenvolveu a função docente ou a função como consultora ou como pesquisadora. Então, esses dados me ajudam e muito. E uma quinta fonte de pesquisa, que nós gostamos de chamar de múltiplas mídias, é aquela em que nós recorremos aos dados colhidos na internet para sabermos, por exemplo, se a pessoa concedeu uma entrevista para alguém, para um programa televisivo, para algum apresentador, para alguma universidade. Então, esses dados devem ser utilizados. 5 fontes que vão nos gerar ideias claras a respeito da formação acadêmica e da experiência profissional. A primeira coisa a ser feita é recorrer à internet e na barra de ferramentas do nosso acesso, inserir o link lattes.cnpq.br. Ao fazer isto, teremos a abertura do portal da plataforma Lattes do CNPq, olharemos para o lado direito, onde se encontra o termo acesso direto, e procuraremos o item buscar currículo. Em seguida, nós vamos digitar o nome da pessoa que estamos procurando. No nosso exemplo, vamos colocar o nome Antônio Joaquim Severino. Nas bases, eu vou clicar nos 2 quadrinhos, se eventualmente eu tiver dúvida a respeito da formação em pós-graduação da pessoa que estou investigando. Em seguida, lá do lado, na parte de baixo do lado direito, eu vou clicar em buscar. Em seguida, o que nós teremos? Nós teremos um currículo bastante abreviado, apenas confirmando a nossa busca. Eu vou lá e clico no nome que está assinalado na cor em azul. No nosso caso, Antônio Joaquim Severino. Ao clicar, eu serei redirecionado para um currículo um pouco mais amplo. E é justamente a partir daqui que eu vou recorrer aos dados os quais me interessam. De modo particular, eu poderei explorar todas as abas ali apresentadas na base
da plataforma Lattes do CNPq. Informações como dados gerais, formação, atuação, projetos, produções, educação e popularização de ciência e tecnologia, eventos, orientações, bancas. Para se evitar recorrer a uma diversidade de fontes de pesquisas variadas e catalogar as mesmas informações sobre a formação acadêmica e a experiência profissional, então nós devemos utilizar algumas restrições. Eu já fui na primeira fonte, currículo Lattes. Os dados que obtive desses dois setores, a formação acadêmica e da experiência profissional, vão ser as minhas bases, que vão ser as estruturas que vão determinar a minha investigação sobre a vida, por exemplo, do professor Antônio Joaquim Severino. Quando eu for para a segunda fonte, que envolve as redes sociais, eu vou tomar então cuidado. Os dados que eu já cataloguei da primeira fonte, eu não vou repetir o registro na coleta dos dados obtidos na segunda fonte. Os dados que eu já cataloguei da primeira fonte, eu não vou repetir o registro na coleta dos dados obtidos na segunda fonte. E esse mesmo critério vou fazer consultando lá os dados registrados nas editoras em que o professor Severino tem a função como escritor. Se ali eu tiver informações que já me foram dadas na primeira fonte, Lattes, e na segunda, obtida nas redes sociais, eu não vou repeti-las no registro. E assim também farei lá quando eu consultar a quarta fonte de pesquisa. Na coleta de dados da vida do professor Severino como docente, eu não vou fazer o repeteco de informações as quais eu já tenho na terceira fonte, na coleta das editoras, na segunda fonte, obtida nas redes sociais, ou na primeira fonte, obtidas lá no currículo Lattes. O que eu queria chamar a atenção? Quando eu recorro a fontes variadas, mídias gerais, né? Quando eu recorro a múltiplas mídias para fazer uma investigação desses dois dados, formação acadêmica e experiência profissional, eu devo ter em mente o seguinte critério. Eu vou entrar no site de busca, vou coletar as entrevistas e os vídeos em que estão essas entrevistas geradas, vou assistir esses vídeos e vou ficar bastante atento a esses dois dados, a formação acadêmica e experiência profissional, de modo a registrar só aquilo que eu não tenho, já que eu já tive 4 fontes anteriores e elas podem trazer alguns dados repetidos. O que for repetido, eu só registro que eu consultei uma nova fonte. Mas se essa informação for igual à que eu já tenho, eu a desprezo. Por que consultar tantas fontes a respeito da vida de uma pessoa? Na medida em que eu faço isso, eu terei um alargamento
do processo de formação cultural, intelectual, cognitivo de um autor, de uma autora. Eu terei amplas informações de ordem técnica e profissional, a fim de investigar de fato se essa pessoa que eu estou investigando é ou não a grande autoridade discursiva da área. O conhecimento se divide em múltiplas áreas do saber, e nós temos algumas pessoas que recebem uma notoriedade acadêmica, científica, nacional e internacional, em decorrência do seu desdobramento e a sua envergadura nas pesquisas desenvolvidas. E sem dúvida alguma, quando nós recorremos à obra e à vida do professor Severino, nós descobriremos que ele é um dos grandes nomes nacional e internacional da metodologia do trabalho científico. Tendo em vista a primeira sugestão do professor Severino, que é a pesquisa biográfica do autor, da autora de um texto teórico. Segunda sugestão, que é a busca lexical, a fim de gerar os esclarecimentos necessários, a fim de compreender a integridade e autenticidade da mensagem fornecida pelo autor. A respeito do esclarecimento de vocabulário, também conhecido como pesquisa lexical, é muito importante recorrermos a variadas fontes de pesquisas, preferencialmente recorrendo a fontes confiáveis. A respeito de verbetes, nós podemos encontrar uma diversidade de dicionários impressos, como também pela internet, nós encontraremos uma multiplicidade de dicionários de língua portuguesa, tanto no nosso continente americano, como no continente africano, como no continente europeu e no continente asiático, já que diversos países também falam a nossa língua portuguesa. Então, vale a pena recorrer a essa multiplicidade de fontes a fim de enriquecer o nosso cabedal de informações técnicas provenientes da língua portuguesa. Quando conversamos a respeito de conceitos, que são termos emprestados das ciências, das tecnologias, da filosofia, nós devemos utilizar múltiplos caminhos de investigações, como, por exemplo, aos portais das agências nacionais de pesquisa, como a CAPES, como o CNPq, como a FAPESP, como também devemos recorrer às inumeráveis enciclopédias digitais ou impressas existentes, como a Barça, por exemplo, redes como a Britânica, ou ainda enciclopédias oferecidas por instituições privadas relacionadas ao sistema financeiro. Como também devemos recorrer aos centros de estudos de pesquisa diárias, como, por exemplo, o Instituto de Zootecnia, Embrapa, entre outros. Quando o assunto é computação, a Sociedade Brasileira de Computação, ou agências internacionais, como no caso a Agência Norte-Americana Espacial. Além do mais, podemos recorrer a instrumentais como domínio público, portal relacionado ao governo federal, que tem uma infinidade de sugestões de dicionários especializados de áreas, os quais devem ser criteriosamente consultados, além dos dicionários especializados de área, os impressos e os eletrônicos de filosofia, tecnologia da informação, administração, direito, entre tantos outros existentes e disponíveis com acesso livre e gratuito.
Terceira sugestão dada pelo professor Severino, que é a montagem da esquematização. O que é esquematizar? Esquematizar é gerar apontamentos que nos darão subsídios para compreender a ordem sequencial, a ordem lógica, a ordem progressiva em que as ideias foram montadas. Excelentes autores, excelentes autoras, antes de escrever um livro, um artigo, primeiro jogam as ideias em um papel. Pegam lá e vão jogando as ideias no papel. Há duas formas de montar esquematizações. Uma delas nós chamaremos de tópicos frasais. Uma segunda delas nós chamaremos de organograma lógico ou de fluxograma. O que é o tópico frasal? Tópicos frasais são recomendações, são elementos que podemos utilizar com a intenção de trazer as ideias registradas como se fossem apontamentos indicando palavras-chave ou expressões na forma de frases ou de orações muito curtas. Nós comentamos anteriormente, lá na técnica da cognição, quando eu faço aquela pergunta, o que o autor quis dizer neste parágrafo? Eu estou me forçando na condição de leitor a adaptar o conteúdo original do texto às minhas palavras, como leitor, como leitora. E nesse caso, então, quando eu sintetizo, quando eu extraio, quando eu descrevo aquelas informações dadas no texto, as colocando em minhas palavras, eu estou gerando frases curtas, absolutamente sintéticas, que têm a intenção de dar elementos para a compreensão de qual a ideia está sendo explorada naquele parágrafo. Os tópicos frasais são isto. Eu faço uma síntese daquela informação colhida no texto original, no ponto de vista do autor, da autora, e descrevo aquela informação, sem interferências subjetivas ou culturais, de modo a pegar a ideia como ela foi originalmente pensada, e a escrevo com as minhas próprias palavras. Então, os tópicos frasais são essas sequências de frases em que, de uma forma bem clara, bem direta, eu extraio uma informação do texto e a reproduzo com as minhas próprias palavras. Uma segunda forma de esquematização é aquilo que é chamado de fluxograma, e também conhecido como organograma lógico. O organograma lógico ou fluxograma são muito bem representados como se fosse um esqueleto, um esquema dorsal. Lembra da coluna dorsal? Na coluna dorsal eu tenho aqui a base e eu tenho as vértebras. O mesmo aconteceria ali com o organograma e com o fluxograma. A grande diferença é que eu não uso frases. Frases têm articulação entre sujeito, predicado e verbo de ligação. Agora, nessa constituição do fluxograma ou do organograma lógico, eu tenho apenas palavras-chave, ou seja, um único termo, um único conceito. E eu estabeleço, pelo uso de figuras geométricas ou de símbolos matemáticos, indicando uma relação de causa e efeito. E eu vou distribuindo esse sequenciamento daquele conceito
com os demais conceitos. Eu gosto de dizer que um dos melhores exemplos de esquematização de organograma lógico ou de fluxograma é o sumário. O sumário é aquela parte anterior à introdução de um livro em que eu tenho os tópicos, o título do capítulo, os títulos dos itens e subitens. E ali eu tenho um esqueleto, um esquema dorsal, utilizando números e letras e expressões que vão apenas dar uma mentalização para o leitor, para a leitora, daquilo que vai ocorrer se eventualmente for fazer a leitura na íntegra do texto. É justamente esse esqueleto de ideias, esse esqueleto de informações que seria um ótimo exemplo de organograma lógico ou de fluxograma. Se usa, portanto, apenas conceitos, usa-se às vezes figuras geométricas, símbolos matemáticos, no intuito de gerar um sequenciamento lógico das informações e os seus desdobramentos. Isso é uma esquematização.